Olá pessoal, diário de uma jornalista marcial, hoje numa tarde quente, final de um dia quente, abafado, nos meus 5 quilômetros de hoje, já há 14 minutos e 23 segundos de esteira, a 1 quilômetro e 10 metros, numa velocidade variando de 4 a 4.4, 4.5 e cansada como sempre, mas calma, fazendo uso dos remédios antroposóficos. Primeiro áudio. Fazendo aquela respiração. Tô no começo, do treino de hoje, muito quente. Tô calma, gente? Tô fazendo aquele tratamento lá contra o bruxismo. Tomando aqueles remédios antroposóficos, que são remédios que acalmam e que dão sono. Eu tô com sono. Eles me deixam com sono o dia todo. Me deixam calma, tranquila. Acho que tô batendo menos os dentes, tá? Mas os momentos mais complicados para quem tem bruxismo, tá? É a hora de dormir, a hora de trabalhar no computador, porque você tá concentrado, e a hora de fazer exercício físico, tá? São momentos mais delicados em que você está concentrado. E aí é um momento que o bruxismo acontece, tá? Que você pode bater os dentes, porque você está concentrado numa outra atividade, tá? Então, nesses momentos eu uso a placa, tá? Na verdade eu uso a placa o tempo todo. Até quando eu tô assistindo televisão eu uso a placa, tá? Gente, só contando um pouquinho dos bastidores, da arte marcial. Eu penso o oposto de um colega meu do Aikido, do primeiro dojo, que acha que falar é tóxico, falar de algumas coisas é tóxico. Ele é da Makoto, eu penso o oposto dele. Eu acho que falar, pelo contrário, eu acho que não falar é tóxico. E eu acho que falar ajuda outras pessoas que se identificam, muitas vezes, com a sua questão, a verbalizarem também, Eu penso diferente dele. Ele tem uma outra linha de pensamento. Ele nunca fez psicanálise, então ele não entende que verbalizar, falar, é uma forma de você racionalizar a questão e é uma forma de você curar, inclusive você também fazer com que as pessoas se corrijam, Quem fez o erro se corrija. Você trazer à tona questões do machismo, que é fundamental. Você tem que falar sobre o machismo, porque não falar é você alimentar o machismo. No Aikido e nas artes marciais, esse meu amigo, ele é machista. Por mais que ele lute contra o machismo, ele é da Makoto. Ele não entende que ele está numa escola machista. Ele não quer ver. Às vezes, o que eu vejo muito nos aikidokas e nos marciais, inclusive em amigos meus, marciais, que não querem, que se incomodam com seus próprios machismos, é que eles não entendem que eles têm que admitir que eles são machistas, Eles não querem ver os seus próprios machismos. E esse não querer ver, esse negacionismo deles, faz com que eles não trabalhem os seus próprios machismos, Eu não vou falar isso pra ele, porque ele já se incomodou de eu falar algumas coisas pra ele, que eu já falei, que ele é machista e que a escola Makoto é machista. Ele ficou chateado, então, paciência, ele não quer ver, ele tá negando uma coisa que ele sabe que é verdade, Inclusive, o fato dele ter se incomodado de eu falar isso, já demonstra que ele sabe que eu tô falando a verdade,
teve uma reação agressiva até. Nós temos essa diferença, eu com ele, né? Por isso que eu acho que às vezes é um pouco difícil a minha amizade com ele, tá? Porque ele não entende, ele é aquariano, ele não entende que ele tem que ver as coisas como são. Não adianta ele botar sujeira embaixo do tapete. A Makoto é machista, Shihan Larry é machista, extremamente machista, não tá nem aí para as mulheres, no dojo, ele não tá nem aí. Ele quer ganhar o dinheirinho dele, tá? Ele quer ganhar o dinheiro dele, fazer a escola dele crescer. E ele não tá nem um pouco preocupado com as mulheres, com o bem-estar das mulheres na escola dele. Ele não tá preocupado. E ele não tá nem aí pro Brasil, porque ele tá nos Estados Unidos. Ele acha, inclusive, que aqui no Brasil as mulheres são sei lá o quê. Tá, provavelmente ele acha que as mulheres aqui são sei lá o quê, tá? Então ele não entende, né? Ele não entende. Ele tem uma visão muito ingênua das coisas. Paciência. Eu não posso mudar. Mas é porque ele está dentro da alienação do Aikido, né? E ele já é alienado, né? O aquariano geralmente é alienado, né? É um signo de pessoas alienadas que ficam em cima do muro e que são oportunistas. Elas pendem para onde é melhor para elas. E elas não contribuem com nada. Você não falando, você não está contribuindo com nada no mundo, tá? Só isso. Né? Ele não vai conseguir melhorar o machismo no mundo não falando, né? Ele não vai conseguir. Ele não entendeu isso ainda. É que para ele que é homem é muito tranquilo e é cômodo não falar sobre o machismo, porque o machismo não prejudica ele diretamente. Prejudica, mas não diretamente, né? Então para ele tanto faz como tanto fez. Agora o machismo me prejudicou no Aikido. Me tirou de dojos, deu, né, o sensei Rick Salgrosso deu em cima de mim, porque é machista, né? O Shihan Larry, que ele defende da Makoto, não fez nada. Então assim, o machismo me prejudicou diretamente, né? Então, para ele tanto faz. Agora para mim fez a diferença, né? O machismo fez a diferença no Aikido. Me prejudicou a minha caminhada, a minha trajetória. E no segundo dojo também do Japa, o Sensei Japa, o sensor que também foi sensei dele. Ele teve vários senseis machistas. Aliás, todos os senseis que ele teve são machistas, bem machistas, né? Então, a formação dele no Aikido foi com senseis bem machistas. Shihan Larry, né? Sensei Rick Salgrosso, Sensei Japa, o sensor, todos machistas. Então ele teve uma formação bem machista no Aikido, bem machista. Então vai ser um pouco difícil ele trabalhar o machismo dele. Ele tem que primeiro parar de ser negacionista, primeiro, né? Mas assim, a gente respeita. Se a pessoa quer ficar no negacionismo, a gente respeita, né? A gente respeita, mas ele é negacionista. Ele nega o machismo que ele tem. Que eu já falei pra ele que ele é machista. Você é machista, eu falei pra ele. Eu sei que você não gosta, mas você é machista. E você está numa escola machista. Makoto é ultra machista. É uma das escolas mais machistas que tem, né? E você teve senseis ultra machistas, porque eu tive problema com todos os seus senseis. Então, mas uma coisa que eu observei no Aikido é a falta de respeito dos senseis com as alunas, comigo principalmente, né? A falta de respeito dos senseis comigo foi uma coisa impressionante, tá? Além do machismo, a falta de respeito dos senseis. Os senseis de Aikido, eles se acham muita coisa, né? O que acontece no Aikido muitas vezes é o seguinte, e no mundo marcial, é que o aluno e a aluna, eles não estudam, não leem. Então o que acontece? Eles colocam o sensei no pedestal. Então tudo que o sensei fala, o aluno considera como lei. Por quê? Porque o aluno não lê. Então ele não consegue questionar, né? Então, tudo que o sensei fala, ele acha que é demais. Quando você lê e estuda, você passa a entender que o sensei não sabe tanto assim. Porque você tem leitura, você tem uma base. Tá? Fica difícil o sensei te alienar, né? Se fazer em cima de você, fica difícil.
né? Você começa a criticar o sensei, a ver o sensei, a ver que o sensei tá errando no que ele tá fazendo, falando, tá errado, não é bem assim, né? Então, você consegue entender, quando você tem mais conhecimento, que o sensei é só uma pessoa que veio antes de você. Apenas isso. Ele não sabe tudo, tanta coisa assim. Se bobear, você sabe até mais que ele, né? Se bobear. A diferença é que ele veio antes de você. Então, mas no Aikido, a maioria das pessoas não estuda a arte. Então, eles colocam o sensei lá no pedestal. E o sensei de Aikido, ele já vem de uma tradição de arrogância. Isso já vem passando, né? A estrutura do Aikido colocou o sensei e o Shihan de uma maneira muito arrogante, lá em cima, né? A arte marcial japonesa, né? Coloca sensei e Shihan lá em cima. Isso tá errado, né? É uma deturpação da filosofia oriental. É uma deturpação, tá? Porque respeitar a hierarquia é uma coisa, arrogância é outra, tá? E aí o sensei incorpora isso, sobe, né, na cabeça dele. E aí ele começa a abusar do poder dele, o sensei de Aikido. Eu vi muito abuso de poder nos dojos de Aikido. Muito abuso de poder do sensei, tá? E eu vi muito, e os alunos se submetem ao abuso de poder do sensei de Aikido. Eles aceitam o maltrato. É impressionante, eu achei absurdo, porque o Aikido, que ele tem autoestima baixa, né? Eu percebi, praticante de arte marcial, eu observei uma coisa muito interessante, isso é, no geral, no Aikido também, ele é muito carente. Se você vê, é bem interessante isso, o praticante de arte marcial e o Aikidoka, e a Aikidoka, eles são muito carentes, tá? Eles acabam levando pro dojo essas frustrações, essas carências, e eles colocam tudo em cima do sensei, sabe? Essa falta, esse medo, esse receio, né? Eles substituem tudo no sensei, tá? Então é como se o sensei desse conta de tudo pra eles, tá? Essa carência, essa falta que ele sente na vida dele, tá? Então ele tenta resolver esse vazio todo na arte marcial. O artista marcial faz isso. Eu vi isso muito no Aikido e no Ninja Fake. No Ninjutsu eu vi muito isso. Essa carência afetiva que eles têm. Eles levam pro dojo essa carência afetiva, tá? E aí, eles criam uma dependência emocional doentia com o sensei. O Aikidoka e a Aikidoka. Impressionante. Eles criam uma dependência emocional doentia. Então, o sensei resolve tudo. Tudo pra ele. É uma coisa muito louca, tá? Muito louca. Mas eu observei sim isso. E como eles não estudam a arte, então eles colocam tudo na mão do sensei. O sensei resolve tudo. Ele vira um deus. E ele abusa do poder. O sensei de Aikido, ele abusa muito do poder. Eu observei muito isso, sabe, nos dojos. Eu vi, alguns até maltratam, os alunos gritam. Eu não permito isso. No terceiro dojo que eu estive de Aikido, eu tive aula com um sensei japonês. Descendente japonês muito conhecido, tá? É o Japa Prozaki-san. Ele é um histérico, tá? Ele é conhecido, grita, ofende pessoas, é horrível. E ele me ofendeu. Eu tava já um mês no dojo dele, tá? Ele é descendente japonês. Esse cara é bem conhecido, tá? E histérico, completamente desequilibrado. Ele é desequilibrado. Ele põe no Aikido todo o desequilíbrio dele. E ele joga tudo nos alunos, né? O desequilíbrio dele, as frustrações dele, tudo. Completamente desequilibrado, esse sensei aí, esse descendente japonês. E ele pegou, fui pra aula, né? Já fazia um mês que eu tava na aula no dojo dele. Aí, eu tava fazendo a aula. Num determinado momento na aula, ele virou pra mim e falou: "Você está pensando que aqui é o teu blog? Aqui tem que fazer, não é igual lá não." Quando ele falou isso,
Quando ele falou isso, eu fiquei super ofendida, super irritada, porque ali não era lugar para ele falar isso. Eu não perguntei para ele o que ele achava do meu blog, tá? Ali ele estava me ofendendo no dojo, desnecessariamente, né? Sem sentido nenhum que ele falou. Ele estava a fim de brigar, de me ofender. Aí eu virei para ele e falei assim, o que foi que eu falei? Eu falei, eu não tô te perguntando o que você acha do meu blog. Eu te perguntei. É você que não faz nada. Falei assim pra ele. Aí as pessoas do dojo, que já sabem que ele é assim, que ele ofende pessoas, ele é um sensei abusivo, esse japonês aí, esse descendente de japonês. Conhecido, tá? Pra vocês verem como os senseis de Aikido são abusivos. Eles abusam do poder deles. Eles se aproveitam que os aikidokas não estudam, não leem. Eles abusam do poder deles. Aí como o pessoal lá do dojo conhece ele, sabe que ele é grosso, bem grosso, um cara bem grosso, ariano, ele é bem grosso. Aí falaram, calma, não deixa ele falar. Eu falei, não vou deixar ele falar não. Aí peguei, fiquei o tempo todo, terminei a aula, saí antes de terminar a aula. Nunca mais voltei, nem me despedi. Ele escreveu depois, você não vai voltar pra minha aula? A gente sentiu sua falta no Natal. Aí eu escrevi o seguinte pra ele. Falei assim, você já ouviu falar em empatia? Ou sensei e tal? Sabe o que falta a vocês, sensei de Aikido? Escrevi pra ele. Empatia. Você já ouviu falar em empatia, sensei de Aikido? Escrevi pra ele. Você já ouviu falar em ego? Você consegue controlar seu ego? Sabe por que eu não vou voltar pra tua aula? Porque você me ofendeu. Você tem que aprender a empatia. Se você se colocasse no meu lugar, você saberia por que eu não volto pra tua aula. Você não tem preparo, você não sabe o que é ser sensei. Você não sabe o que é Aikido. Falei, escrevi pra ele. Então, o que falta ao sensei de Aikido é o básico. É respeito, educação, empatia, ego. Eles têm não sei quantos dans, mas eles não conseguiram ainda entender o básico. Eles teriam que perder todos os dans para eles entenderem o básico. E são senseis com nome. Esse é o problema. Então o Aikido realmente não conseguiu. Os senseis de Aikido não conseguiram. Eles não conseguiram passar da primeira lição de Aikido, né? A primeira lição, que é controlar o ego, é respeitar o outro. Controlar essa arrogância que eles têm, esse nariz empinado que eles têm. Então, o que eu vi durante meus 5 anos no Aikido foi falta de respeito dos senseis. É algo que vai além do machismo. O machismo, sem dúvida, mas a falta de respeito dos senseis é algo que me impressionou. Eu estudo Aikido, por isso que um sensei, ele não me engana. A única diferença de um sensei pra mim é que ele veio antes de mim. Só isso. Isso não dá o direito dele me desrespeitar, me tirar de dojos, querer me calar. Não dá. Então, realmente, o Aikido no Brasil não deu certo. Não sei se deu certo no Japão, nos Estados Unidos. Duvido que tenha dado. Duvido. Porque eu acho que é uma questão da estrutura da arte. Existe uma estrutura que dá esse poder a um sensei. De desrespeitar um aluno, né? De ter essa arrogância desmedida e esse ego, porque o sensei ele não passou da primeira lição. Ele não consegue controlar o ego dele. Como é que pode um sensei de Aikido, não sei com quantos dans, ele tem bastante dan, esse sensei, né? Ele é conhecido, bem conhecido. Como é que pode, durante um treino, o cara vir falar do meu blog, me ofender? Como é que ele quer falar de ego? Quem é ele para falar de ego? Se ele quer se impor em mim, é um absurdo. Ele ficou esperando, né, um momento assim para falar, para criticar. Ele podia ter feito isso fora do dojo. Ali não era lugar, momento. Ele, como não consegue fazer nada além de ficar agredindo alunos, ele está numa posição hierarquicamente maior
Porque um aluno é muito fácil para ele pisar no aluno. Jogar as frustrações dele, de solteirão, né? De que o Aikido para ele já, né, deu, que nem ele me disse, que ele já fez tudo de Aikido, que ele não conseguiu até agora, né, se superar. Porque é um problema dele com ele mesmo. Não tem a ver mais com o Aikido. O problema dele é totalmente desequilibrado, esse sensei de Aikido. Totalmente. Você vê que é um problema dele, com ele mesmo. Com ele mesmo. E não tem básico. Então, assim, o que eu vi nos 5 anos de Aikido que eu estive é que os senseis de Aikido, eles têm problema dele. É um problema pessoal. Não tem a ver com o Aikido, é deles, com eles mesmos. Eles são homens perdidos dentro de si, tá? É problema psicológico que eles têm que resolver com eles mesmos. É antes do Aikido. São coisas que eles teriam que ter resolvido antes de praticar Aikido. É berço, é origem, tá? Então, realmente, a falta de respeito que eu vi nos senseis de Aikido, nos que eu tive e nos que eu entrevistei, muitos, foi realmente uma coisa que me impressionou bastante. Falta de respeito com outro ser humano. Vai muito além. O machismo nem se conta, né? Mas a arrogância, a falta de empatia do sensei e do Shihan, a falta de humildade, a falta de controle do ego desses senseis de Aikido me impressionou. Eles não fizeram a lição de casa básica. Simples assim. Bom, gente, 35 minutos e 43 segundos, 2 quilômetros e 67.